Está de volta aqui o Redação Novo Tempo, na sua rádio e TV Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Além da queda do avião da Chapecoense, a semana também foi marcada pelas homenagens ao ex-presidente cubano Fidel Castro, morto no dia 25, aos 90 anos de idade. A morte do líder da Revolução Cubana gerou diferentes reações entre líderes mundiais, o que era até esperado, já que Fidel Castro foi uma das figuras mais controversas do cenário político internacional. O enterro das cinzas de Fidel deve acontecer neste domingo, no maior cemitério de Havana. Realmente, as manifestações foram as mais diversas, tanto de líderes políticos quanto da população mundial e até dos próprios cubanos. É interessante, né? No último bloco a gente acabou de falar de morte, e de uma morte que consternou muita gente, e agora a gente está falando de uma morte que dividiu as pessoas, né? Então, se por um lado você teve pessoas, tanto em Cuba quanto ao redor do planeta, lamentando a morte do Fidel Castro, porque entendem que ele fez algo de bom, por outro lado, muita gente abominava Fidel Castro e teve reações de comemoração da morte dele, inclusive cubanos, né? Em Miami, gente saiu às ruas comemorando a morte dele, políticos brasileiros, políticos internacionais comemorando a morte de Fidel Castro. Então, a gente tem uma situação totalmente diferente da que a gente acabou de falar da situação da Chapecoense. Por um lado, a situação da Chapecoense uniu as pessoas em torno de uma consternação, de uma tristeza. A morte de Fidel Castro se gerou tristeza para uns, gerou alegria para outros. Sentimentos divergentes. Um personagem realmente controverso, né? E essa questão da alegria de uns é uma coisa assim que, é claro, é difícil, eu não quero julgar a ação, mas o Leite falou no outro bloco, né? Quando se trata de morte, normalmente a sensibilidade é assim, de você ficar consternado e tal. Então você vê um grupo de pessoas, e nesse caso, quem festejou muito, naquele bairro, principalmente em Miami, Little Havana, soltaram foguetes e estouraram fogos e fizeram festa nos bares, comemorando muito a morte do Fidel Castro, porque essas pessoas ou são filhos já de cubanos que conseguiram fugir do país durante os momentos mais tensos do governo de Fidel Castro, ou são mesmo pessoas que ainda estão vivas depois de terem fugido de lá. E assim, a gente não entende exatamente, né, como é que era a vida dessas pessoas lá. A gente tem menções de como as coisas são complicadas em Cuba, apesar de ter muitos pontos positivos que a Revolução trouxe, de educação, de saúde, mas a restrição de liberdades também é bastante intensa, então a gente não sabe exatamente como é a vida das pessoas ali, mas pegando os festejos, você fica assim imaginando, caramba, foi uma coisa terrível o que esse homem fez para ser tão festejado. Agora, é interessante, porque você para pensar assim, por exemplo, você pega outros líderes assim, né, controversos, principalmente Hitler. Hitler tirou a Alemanha de um caos econômico, levantou o país, etc., só que ao mesmo tempo ele fez as atrocidades que ele cometeu, matou muitas pessoas, assim como Fidel Castro matou muitas pessoas e tal. Cada um, dentro da sua esfera, cometeu, a gente pode dizer assim, crimes contra a humanidade, ao mesmo tempo que fizeram coisas que alguns podem considerar boas para os seus países. Sim. Mas aí você fala assim, muita gente pode olhar assim e falar assim, como que você não vai comemorar a morte de Hitler no passado por conta de todas as atrocidades que ele fez? E realmente, se você para pensar de uma maneira fria, você fala assim, realmente, alguém que estava matando muita gente, causando problemas a muitas pessoas, morreu. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela questão básica, tipo assim, é um ser humano. Você deveria comemorar a morte de um ser humano, independentemente de qual ele seja. Isso. Então, é uma linha muito tênue. E ainda mais, se a gente leva em consideração a base que a maior parte, que nós 5 aqui, nós 4, gente, estou contando tudo errado aqui. Que nós, Justo você que é bom de eu contas. olhei aquela bolinha ali. Que nós 4 temos aqui e que boa parte do nosso público da rádio e da televisão tem, que são cristãos. Então, assim, para o cristão, toda a vida não é importante? Independentemente do que a pessoa tenha feito, como é que você comemora a morte de alguém? Então, é uma linha muito tênue essa questão de você comemorar a morte de alguém, independentemente É que nesse caso, quão ruim a pessoa possa ter sido, né? Representa uma certa liberdade ou progresso, né, de repente, para quem foi muito massacrado. Eu acho que é até natural, assim, né, não me interpretem mal,
a gente ter esse tipo de reação, de comemoração. Você consegue entender porque as pessoas estão fazendo isso. Sim, parece que era de se esperar. Agora, o que particularmente me chamou a atenção é de alguns líderes mundiais escrevendo totalmente o contrário, descrevendo ele como um herói. Por exemplo, o Luiz Inácio Lula da Silva disse aqui que morreu o maior de todos os latino-americanos. Mais para baixo ele fala um grande amigo e tudo mais, sobre o seu espírito combativo, solidário, né? Sobre sonhos de liberdade, soberania, igualdade. Dilma Rousseff também falou muito bem dele, né? Ela também... O Nicolás Maduro. Outros também, não só aqui, né, no Brasil. Presidente da China. Todos os Sim, regimes colocando ele como comunistas. um herói, alguém que lutou por uma causa muito nobre e etc, etc. Talvez até no início ele tinha muito essa causa nobre dentro dele, mas como o Hélio disse, a gente não está lá, não tem como a gente falar com muita propriedade, mas o que a gente acompanha e vê de longe não foi bem assim, como talvez era a proposta inicial, sei lá, quando ele se intitulou um rebelde. Então isso me chamou a atenção, para você ver, né, que contraditório. De um lado, alguns colocam ele como um herói mesmo, assim, uma espécie de libertador, alguém que levou, de certa maneira, um progresso, né? E não é isso que a gente vê, pelo menos em Cuba, assim, né? Pelo menos à distância não é muito o que a gente percebe. Então isso me chamou a atenção, né, para você ver. Eu acho que ele tem uma espécie, assim, quem ama, ama, e quem odeia, odeia. Isso, né? acho que com Dois certeza. polos, assim. Porque quem é adepto de ideias de esquerda, regimes que tem essa linha de pensamento socialista, comunista, como é o caso do ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma Rousseff, Nicolás Maduro, o Evo Morales, o presidente da China, a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, enfim, tem alguns outros representantes assim ao redor do mundo, né? Eles veem em Fidel uma espécie de um dos últimos bastiões dos antigos pensamentos comunistas, resquícios soviéticos, porque a União Soviética ajudou muito Cuba a pelo menos sobreviver, né? Então, quando morre essa pessoa, para essas pessoas que se identificam com o regime comunista socialista, morre uma referência. Agora, para quem abomina qualquer coisa que tenha a ver com comunismo, socialismo, ideias marxistas, etc., para essas pessoas foi uma libertação. No mínimo um alívio, né? No mínimo um alívio. Pensando, quem sabe, não tanto uma comemoração porque aquele ser humano morreu, mas o que aquele ser humano representava deixa de existir. Pelo menos perde a força, né? Porque a gente já tem acompanhado, já faz quase 2 anos agora, né? Da reaproximação de Cuba e Estados Unidos, a reabertura do país, o acordo com os Estados Unidos. Com a morte de Fidel Castro, aí surgem dúvidas a respeito disso, né? Quer dizer, será que o processo vai ser mais apressado agora, porque já não tem mais a figura emblemática do Fidel, pai da Revolução, né? Até o Castro, que é que é o irmão dele, mas como é que vai ser a manutenção desse regime? Ainda mais com Donald Trump eleito nos Estados Unidos? Né? Tudo... Isso que eu queria que a gente falasse um pouco sobre a situação atual de Cuba. Então a gente sabe que desde a saída de Fidel Castro, de fato, do poder em 2008, ele obviamente tinha uma certa influência, mas algumas aberturas já foram acontecendo, né? Cuba já ficou um pouco diferente daquela primeira gestão. Agora, como será que fica Cuba sem, de fato, a presença, o conselho, qualquer iniciativa do Fidel Castro? Será que esse conservadorismo ainda vai se manter? Ou será que, aos poucos, Cuba vai conseguindo se liberar desse regime? Na primeira impressão, eu acho que fica assim, mais ou menos, a ideia de que, nossa, agora tudo vai mudar, já que ele não está mais vivo, enfim. Mas eu li uma entrevista de um cara que escreveu um livro sobre essas revoluções em Cuba, enfim, que conhece bastante a história, disse que é algo que também não vai mudar tão radicalmente, porque vai ser algo gradativo e que já vinha acontecendo mesmo com ele vivo, né? Nessa aproximação entre Cuba e Estados Unidos, ele falou taxativamente que era contra esse processo de aproximação, mas mesmo assim seu irmão avançou com isso daí e foi lá e, enfim, teve todo aquele encontro lá com Obama. E outras coisas mais que
aconteceram mesmo com ele vivo, e Raul Castro foi trazendo mais progresso pro país, mesmo ele não concordando com aquilo. Então pode ser que continue nesse processo, mas também que não vá mudar assim tão radicalmente, né? Não sei se Até a porque palavra leva certa tempo, seria né? progresso, mas seria mais liberações em relação a coisas que antes não eram liberadas, né? Então, tem um pouco mais de abertura. Por exemplo, se fosse Abriu só Fidel Castro ainda, provavelmente essa reaproximação de Cuba com os Jamais Estados aconteceria. Unidos não teria acontecido. Então, vai ficando mais, como se fosse mais light dentro da situação que eles têm hoje, né? É como, por exemplo, a China. A China tem um regime comunista, mas é um regime comunista de mercado. Comunista capitalista. É uma mistura de coisas ali. Então, talvez o que acontece com Cuba é ir tendo umas liberações aqui, uma brecha aqui, outra ali. Mas o grande problema de Cuba continua sendo ainda embargos, né? Em várias coisas que, de alguma maneira, fazem com que o país não consiga avançar ainda como eles gostariam, né? Então, a reaproximação com os Estados Unidos pode facilitar isso, porque o grande lance é, quem quiser se aproximar de Cuba se afasta dos Estados Unidos. E ninguém quer ficar longe da principal economia do planeta, né? E tem isso que o Leite comentou, porque Cuba está numa situação econômica ruim, porque é um país que tem pouca indústria, é um país que, como o Leite falou, sofre embargos de boa parte do mundo, por conta das relações que o mundo tem com os Estados Unidos e as tentativas de reaproximação com os Estados Unidos, né, que começou com o Barack Obama, corre um risco sério, porque Donald Trump tem uma política muito mais restritiva e já falou sobre possibilidades de cortar os acordos que foram assinados com Cuba, embora esteja ainda num processo muito embrionário, né, inclusive para poder abrir e revogar embargos. Então, para uma possível aceitação de realmente derrubada de embargos, a pressão com a pressão de Donald Trump agora como novo líder nos Estados Unidos vai ser muito maior do que era com o Obama. Então, para conseguir uma coisa, Cuba vai ter que abrir mão de muito mais do que se imaginava. Então, quer dizer, você pode esperar que haja uma mudança muito, muito grande. Ou o país vai sofrer bastante ainda. Com certeza. Bom, foram várias notícias fortes que a gente conversou hoje, né? A gente falou sobre morte, inclusive, em vários momentos. A gente no primeiro bloco falou sobre aborto, a gente no segundo bloco falou sobre o desastre da Chapecoense, agora a gente está falando sobre as várias reações, as diferentes reações e, inclusive, a divergência de opinião sobre a figura do Fidel Castro e todo o rastro histórico que ele tem. Nem sempre a gente tem boas notícias para falar aqui no Redação Novo Tempo. Hoje foi um programa realmente desse tipo. Mas a gente sempre tem terminado com a nossa boa notícia e hoje não é diferente. Em Petrolina, no Pernambuco, o mercado está distribuindo alimentos gratuitamente para pessoas carentes. Os proprietários do estabelecimento, cansados de verem muitas pessoas passando fome, eles decidiram colocar prateleiras com produtos como pão, arroz, feijão, verduras, frutas à disposição das pessoas. Como não há um caixa, um cartaz apenas avisa que as pessoas podem pegar o que quiserem, lembrando de deixar também para outras pessoas, ou seja, não é porque está lá à disposição que pode se pegar tudo e levar embora, né? A ação tem incentivado moradores do bairro a também contribuírem com doações de outros produtos para esse novo mercadinho que foi implantado por ali. Isso aí podia ser uma moda que pudesse pegar, né, Wagner? Hoje em dia a gente tem Brasil várias aí. modinhas, né? Poderia ser uma e ajudar bastante, gente. Extraordinário. Tem um projeto parecido que já está até se espalhando pelo Brasil, a gente já mostrou no Jornal do Novo Tempo, a geladeira solidária. Então, uma ação muito parecida com essa, coloca uma geladeira ali e a comunidade abastece essa geladeira para moradores de rua, ou mesmo para pessoas que estão andando por ali, sei lá, algum desempregado, procurando emprego, está com aquela fome, com aquela sede e numa situação ruim, já pode ali abrir a geladeira, se satisfazer e também colaborar se quiser. Eu acho muito legal. interessante, né? A solidariedade é o caminho. Bom, ficamos por aqui. Esperamos que na semana que vem a gente volte com boas notícias, quem sabe. Uma ótima semana, Leite. Valeu, Wagner. Hélio, até semana que vem. Hasta. Até semana que Até vem. semana que vem, Suzane. Para você também. Muito obrigado porque você fica com a gente até aqui. Estamos de volta na próxima semana. Até lá.